Bem-vindos, irmãos e irmãs, nesse bate-papo sobre Sacramento da Reconciliação. É uma alegria tê-los aqui conosco nessa conversa sobre confissão, desabafo, reconciliação. A proposta no nosso diálogo no dia de hoje. Ontem tivemos a primeira parte, não sei por via das quantas ou por quê, nós não conseguimos comunicar às pessoas, mas hoje já estou vendo algumas pessoas entrando e saindo e aí participando conosco. Então sejam todos bem-vindos a este momento do nosso bate-papo. Bem-vinda, Vera, nossa coordenadora do CPP, aí neste momento tão intenso, fazendo uma retrospectiva, uma avaliação, um tratamento. Que Deus te abençoe na tua caminhada. Nós estamos falando sobre o sacramento da reconciliação, o quanto é difícil entender esse sacramento que é reconciliação, que é confissão. Quando você tem um problema pessoal, íntimo, quando esse problema pede uma solução que você não é capaz de encontrar, quando esse problema atormenta você, não é verdade que a tendência é quase como um imperativo, uma necessidade, é procurar alguém de inteira confiança e desabafar, repartir a carga, consultar, ouvir a opinião do amigo, um conselho para uma solução. Esta é a intenção de todos nós. Ainda mais quando se trata, nesse sentido, no meu caso, como sacerdote, como psicólogo, reúne essas três questões: a confissão, a direção espiritual e a terapia. Costumo dizer aos meus pacientes: vocês me procuram para a terapia, então vocês procuram um psicólogo. Procuro dizer às pessoas que querem conversar-se, estão me procurando como sacerdote para uma direção espiritual. E quando querem se confessar, muitas das vezes digo: olha, você está me procurando para confissão. Vejo que há alguns elementos aí que são necessários serem tratados com outra pessoa, com um profissional, e que você depois procure um outro profissional para um acompanhamento psicológico. Então é preciso que a gente tenha esta noção de que quando a gente precisa de ajuda, nós tenhamos coragem de ir em busca dessa ajuda. Numa situação dessas, por mais que você reze e conte com o auxílio de Deus, é claro, assim mesmo você sente a necessidade do desabafo, da confidência, do alívio em falar, repartir o problema. Muito mais quando esse problema com a consciência de pecado toma as dimensões do remorso, do temor, fazendo-se imperativo uma solução, um perdão, uma orientação. Como ser humano, a gente quereria ter também uma certeza humana da resposta, da solução, do perdão, e não a resposta de um anjo. Ora, Deus que nos criou assim, conhece-nos muito bem, encarnando-se quis ele mesmo experimentar como homem, como os homens, essa necessidade. Daí que ele vem ao nosso encontro com esse sacramento da confidência, do perdão, da paz. Essa realidade psicológica do desabafo, da confidência,
e mesmo da confissão da culpa, foi constatada várias vezes pela confissão do próprio criminoso, que não aguentava mais ficar em silêncio. Os advogados de defesa dos réus poderiam dizer tanta coisa se o sigilo o permitisse. Por isso, esse sacramento cercado por Deus, com todas as garantias do sigilo, sobre a legislação rigorosíssima do sigilo sacramental, nós falaremos oportunamente. Vimos, pois, algumas motivações fundamentais teológicas e antropológicas que justificam a instituição desse sacramento tão humano, saído do coração de um Deus que se fez homem para nos encorajar a confiarmos na sua presença divina e humana na Igreja através dos séculos. Só mesmo um Deus para fazer coisas tão humanas. Aí então a importância tão profunda deste sacramento da reconciliação. Seja bem-vinda, Cida Augusta, a Vera, bom dia, também a nossa coordenadora de catequese. Sempre tem a preocupação após o nosso encontro, espero postar esta nossa conversa no YouTube, daí eu copio o link e mando para a coordenadora de catequese como uma forma de ajudá-los na formação nesse tempo de pandemia. Mas a pergunta que nos fica é justamente essa, né? Como era no início da igreja essa questão da confissão? Não sei se vocês já se perguntaram, né? Tenho para mim de que a confissão no início da igreja era feita de uma forma como a chamada correção fraterna, né? Me recordo de um professor de moral da confissão dizendo assim, de que antigamente as pessoas iam à frente. Bom dia, nosso amigo aí da Argentina, que Deus abençoe você, tua família e a todos aí que acompanham conosco. Um abraço. Mas esse padre, professor de moral, ele dizia assim de que as pessoas saíam no meio da comunidade, da assembleia, e ia à frente e se acusava dos seus pecados. Olha que coisa interessante, né? Graças a Deus que isso não acontece, porque olha o constrangimento que causaria toda a igreja ao ouvir os teus pecados e a situação que nós nos colocaríamos de revelarmos aquilo que nós trazemos no nosso íntimo, né? O Jung fala assim, olha, por mais que nós digamos aos outros que nós somos uma pessoa eminentemente transparente, todos nós carregamos no nosso ser sombras, né? Algo que nós não dizemos aos outros. Como nos outros sacramentos, a ideia fundamental do sacramento da reconciliação foi entregue à igreja. E como cada sacramento tem um lado humano, ele é possível e passível de uma disciplina, de uma organização, de um desenvolvimento e adaptação aos tempos. Foi o que aconteceu também com a confissão. A confissão tem a sua história. No início, a coisa era muito rigorosa. Nos primeiros 4 séculos, os pecados maiores, idolatria, apostasia, homicídio e adultério, pecados públicos, eram severamente tratados. O pecador recebia do bispo a penitência, jejuns prolongados, peregrinações, ficar à porta da igreja pedindo perdão a todos que entravam e semelhantes. Deus me livre, né? O que seria de muitas pessoas e às vezes até de nós, né? Nessa situação. Depois de cumprida a penitência, o pecador vinha ao bispo, impunha-lhe as mãos e era reconciliado com a comunidade. Só então era admitido à Eucaristia. E mais, a reconciliação só podia ser feita uma vez na vida. Isso se compreende pela mentalidade da época. Esperava-se o fim dos tempos, para breve era a penitência canônica.
Então, olha que fato interessante, né, que nos marca. Naqueles tempos, em geral, eram batizados adultos, e com o batismo todos os pecados eram perdoados. E o batizado levava tão a sério a vida cristã que não se podia admitir que um cristão pudesse voltar a pecar, voltar ao vômito, como é a expressão tirada do Apocalipse. A reconciliação era tida, pois, como um segundo batismo. Mais um, não se admitia. No século IV, começava a confissão secreta ao bispo e ao padre. Havia absolvição, mas com o grave compromisso de o penitente fazer as penitências impostas, que continuavam as mesmas de acordo com o pecado cometido. Jejuns, não portar armas, dormir no chão, total continência. No século VI, através dos monges irlandeses, torna-se comum a tal penitência tarifada. Havia uma lista canônica das penitências adequadas a cada pecado, que eram impostas aos penitentes. Nessa época, a confissão e a penitência não eram mais concedidas uma só vez na vida, mas podiam ser repetidas. Aos penitentes, toda vez que se confessassem, seja-lhes dada a penitência. Então, ao longo da história era dessa forma. Mesmo no sistema mitigado da penitência tarifada, as penitências impostas no século VI eram duras e prolongadas. Podiam variar de dias, semanas e até anos, ou mesmo por toda a vida. Olha que fato interessante, né? Se fossem impostas hoje, nós teríamos menos pessoas nas filas de confissões e mais pessoas cumprindo penitência, né? Mitigando ou cumprindo essas tarifas, né? Naquele tempo já começavam a ser adotadas as comutações ou indulgências, é o que nós dizemos na moral da confissão, as comutações de penas, né? As penitências impostas podiam ser indulgenciadas com outras obras, inclusive pelas esmolas, mandar celebrar determinado número de missas, essa questão toda. O padre, que normalmente só podia celebrar até 7 missas, se necessário para o bem dos fiéis, podia chegar a celebrar até 20 missas. Meu Deus! Daí pode-se imaginar como os abusos iam entrando por conta do lado humano da igreja. Então, realmente, virava uma confusão, até 20 missas, né? E lembrando de que essas missas eram, na verdade, pagas, né? Recebiam as espórtulas daqueles penitentes, né? Que tinham que cumprir a penitência, pagava o padre lá para ele celebrar aquele número de missa naquela intenção, porque ele teria que cumprir a penitência, né? No século X foi prescrita a obrigação da confissão anual. Já no século VIII, receberam o nome de confissão. No século IX, a confissão tarifada já começava a cair em desuso, pois a própria confissão era tida como uma expiação, dado o ato de humildade que ela requeria. Em 1215, foi sancionada a confissão pessoal obrigatória para as culpas graves. A penitência era privada, secreta, substituindo a penitência pública, que vigorou até 1200 anos. Até o século XIII, a confissão era feita na frente do altar, estando o bispo assentado numa cadeira de onde ele impunha as mãos sobre o penitente. A partir do século XII aparece a confessionário, e o sacerdote já não impunha as mãos, mas dá absolvição com a mão direita levantada. No século XIII, parou o processo evolutivo da confissão. O Concílio de Trento, 1545, confirma a praxe existente, e assim caminhamos até o Vaticano II. Resumo histórico: séculos de I a VI, penitência canônica, muito rigor. Século VI
ao IX, penitência tarifada. Então as pessoas pagavam para poder cumprir determinada penitência imposta. Século IX ao XII, penitência pública para os pecados graves públicos e penitência tarifada para os pecados graves ocultos. A partir do século XIII, havia penitência pública solene e peregrinação penitencial, bem como penitência privada. A mitigação da confissão, penitência, reconciliação nem sempre foi pacificamente aceita. Sempre houve tentativas de voltar ao rigor primitivo, conservando a dimensão comunitária da reconciliação, o que realmente é um valor que se perdeu e que se está tentando reconquistar. Então a gente fala assim, olha, essa questão da penitência, esse rigor, sempre foi muito almejado por alguns grupos, né? Assim como, após o Vaticano II, a missa em latim, ela foi destinada aos centros de formação, às casas religiosas, né? E tirada da vida das comunidades, né? E até hoje nós temos grupos que exigem de que nós tenhamos nas nossas comunidades a missa em latim e o padre ainda de costa para o povo, né? Então nós temos ainda esses grupos que exigem e nós reconhecemos de que é direito, né? De todos exigirem um certo rigor, um certo rigorismo, né? Mas não quer dizer que o direito vai fazer com que seja obrigação daquele que oferece ou daquele que celebra, né? Não tem como ser assim. E hoje, né, se a gente for pensar com relação à confissão, então nós vamos dizer o dia de hoje e as ignorâncias que nós temos com relação à confissão. E aí terminamos aqui nessa questão da ignorância e retornamos nas novas ignorâncias na próxima semana. Bom, hoje constata-se que a confissão passa por um tal e qual descrédito e desuso. As causas parece que são várias. Em primeiro lugar, perdeu-se o sensu peccati, o sentido do pecado. Para muitos não existe o pecado. Outros não sabem bem o que é. E daí esse time já não se vê sentido na confissão. De outro lado, banalizou-se bastante a confissão, ficou uma coisa rotineira, quase mecânica. Daí a gente vê de que há pessoas que se deixam confessa todos os dias, né? Porque virou uma coisa mecânica. Aí eu tenho para mim, e sempre falo isso quando há grandes repetições, de que as pessoas que vão constantemente se confessar, será que elas se esforçaram ao menos para tentar praticar a penitência e se esforçar para não cair no pecado? Porque daí nós teríamos que deixar esse momento da confissão e formar fazendas de recuperação de dependentes de pecado, ou dependentes de confissão, né? Porque são muitas pessoas que constantemente estão ali e às vezes você olha, será que há esforço? Como psicólogo, eu tenho sempre para mim, quando a pessoa é rotineira na confissão e o pecado também se tornou rotina, há um vício, há uma compulsividade, e aí eu tomo uma outra atitude para com a pessoa e exijo que ela se esforce para confessar constantemente com o mesmo confessor. Porque as pessoas que vivem um toque, um transtorno obsessivo compulsivo com relação à confissão, ela já tem um mecanismo que alimenta essa compulsividade dela. Numa cidade grande, hoje ela confessa na Assunção. Como a última vez foi na Assunção, então para o padre não lembrar dela, ela vai na Piedade. Aí como foi na Piedade, para o padre da Assunção pensar de que ela demorou muito tempo, aí ela vai lá no São José. Para os outros padres pensar de que ela está se esforçando, ela vai lá no outro. E aí ela vai fazendo toda essa peregrinação antiga, né? Mas não faz uma peregrinação como penitência. Faz uma peregrinação em busca de absolvição dos seus pecados e vai se mantendo na compulsividade. E devemos reconhecer também que uma insistência mandamental legal imposta como preceito pode empanar
Um bocado, o ato de amor misericórdia da parte de Deus e o ato livre de amor filial por parte do penitente. Não podemos desenvolver aqui, no curto espaço que temos, reflexões mais profundas e detalhadas sobre o sentido do pecado. Bastará dizer que quem ama realmente sabe o que é a ofensa à pessoa amada. Pecado é não ter um coração de filho. Pecado é uma ruptura entre o homem e Deus. É cortar o ramo do tronco. Não existe maior desgraça e miséria do que não amar a Deus. O pecado é essa desgraça. E mais, o pecador sabe que para reconciliar-se com o Pai é preciso fazer as pazes com os irmãos, com os outros filhos de Deus. Aí isso é importantíssimo. Há muitas pessoas se confessando, mas que não conversam, que têm suas rivalidades, seus desentendimentos, suas brigas, e que vive aí nesse mau humor, nesse ranço danado da vida, e que está lá se confessando. Então, para que adiantou a confissão? É como se fizesse uma lista de compras, né? Aí faz lá uma lista enorme, depois olha, nossa, o preço do macarrão tá tão alto, né? Mas acho que ainda tem um restinho lá em casa, não vou levar o macarrão, então risca isso da lista, né? Então, eu falo assim, é como se a pessoa chegasse na fila com a lista e de vez em quando olhava para o rosto do padre, para a cara do padre, né? Nossa, esse padre parece que hoje ele tá bravo, isso eu não vou contar não, que ele vai me xingar. Acho que isso também não vou contar, isso também não vou contar. E aí, minha filha, meu filho, quais são seus pecados? Não, padre, até que eu não sou um pecador, não, sabe? Eu tenho os erros da vida, os desentendimentos, só essas questões. Daí você vai lá escafunchar, é a pessoa que não vem à missa, ou é a pessoa que vem à missa, mas aí tem lá os seus grupinhos, as suas rivalidades, os seus ranços. É pessoas que às vezes não conversam com o esposo, não conversam com os pais, não conversam com os filhos, não conversa com a sogra, com o sogro e tem os seus desentendimentos com os vizinhos. E de que adianta então? Né? Uma confissão seleta, né? Por isso que o padre ao final diz: eu te absolvo de todos os teus pecados, né? Só que os pecados que você conscientemente escondeu, então a confissão não se tornou, não é válida, né? Porque você acabou escondendo os teus pecados. Você não foi sincero na hora da confissão, você não se arrependeu de tudo, né? É o pressuposto para o grande arrependimento. Daí que a confissão tem que ser sempre uma conversão, uma volta para Deus e para o irmão. A confissão é sempre uma celebração do amor. A confissão supõe sempre a dimensão da fé, a consciência de ter ofendido o amor de Deus e o amor aos irmãos. Quem está convencido disso, tudo, não vai à confissão rotineiramente para cumprir um preceito ou só para sentir-se psicologicamente bem ou à busca de um anestésico espiritual. Nossa, não tem coisa pior do que você atender a confissão e a pessoa se colocar na tua frente e ficar lembrando dos pecados. Bom, não sei, deixa-me ver que mais. Bom, deixa-me ver se isso... Não, acho que isso eu não fiz. Daí você está lá atendendo confissão, olhando para a fila que está enorme e a pessoa está lá ainda tentando fazer um exame de consciência. Vai para um colóquio filial de amor com o Pai, reconhecendo-se humildemente suas faltas, disposto à reconciliação com Deus e com os irmãos, disposto também a perdoar. E a confissão torna-se um acontecimento, uma celebração do amor e do perdão. Celebração consciente e preparada e não rotineira. A confissão será sempre uma conversão. Aí nós tocamos num assunto importantíssimo, né? Quanta ignorância! Por tudo que refletimos, parece-nos quase óbvio que Cristo tinha que chegar lá, tinha que instituir esse sacramento da misericórdia, do amor, da compreensão de Deus, adequada à condição humana. Mas fazem-se várias objeções à confissão. Objeções, desculpas, fugas, entre outras, eis algumas.
Confissão foi padre que inventou. Olhe que há uma coisa que o padre não queria inventar, é justamente a confissão. Eu, da minha parte, também não. A começar pela mão de obra que costuma dar, a paciência que exige e etc. Nós, padres, costumamos dizer que se de fato um padre tivesse inventado a confissão, iríamos procurá-lo por todo canto e, encontrando, daríamos um sumiço nele e o ressuscitaríamos para liquidá-lo de novo. Mas está claro no Evangelho e em todo o agir da Igreja, desde o início, que o inventor desse sacramento é Jesus e mais ninguém. Padre é um homem, é gente como eu. Por que confessar com ele? Olhe, dê graças a Deus que o padre é gente como você. Já imaginou você ter que confessar com um anjo que não iria entender bulhufas de suas raivas e outros pecados? Jesus sabia muito bem por que colocou o padre, um homem como você, nessa história, para compreender você. Pois o padre é da mesma condição humana, da mesma estopa que você, entende de você. E você não procura um médico, um advogado, um professor? Porque se eles são gente como você, Deus fez a realidade humana assim. Todos somos seres sociais. Homem nenhum é uma ilha. E mais, por que nos outros sacramentos você procura o padre? Por que você não se batiza, se crisma, se casa, se comunga, se extremunga sozinho? Por que só nesse sacramento, na confissão, você não aceita o padre? Daí é uma pergunta que devemos nos fazer, né? Eu me confesso direto com Deus. Isso eu já ouvi muito. Muito bem. Eu também, quando percebo que pequei, peço perdão a Deus e Deus me perdoa a culpa. Se peço perdão, arrependido. Mas fica o imposto de renda a pagar. Deus, o ofendido, pode marcar o modo como ele quer que a ofensa seja reparada, não é? E Deus marcou isso, está claro no Evangelho. Não foi o padre que fez o sacramento da confissão, foi Deus. Ele quis assim. Como dizíamos, confessar direto com Deus é ótimo. Todos nós certamente nos dirigimos a Ele pedindo-lhe perdão quando o ofendemos. Mas Deus, depois que se encarnou, quer fazer as coisas também do nosso jeito. Também com relação ao perdão dos pecados, ele quer nos dar uma certeza humana nesse perdão. Quer que ouçamos, que enxerguemos o perdão. Por isso, quando lhe pedimos perdão, está nos dizendo: muito bem, quero mostrar a você por um sinal visível que o perdoo, mas mostre-me você também por um sinal que você está arrependido. O meu sinal não posso fazê-lo adequadamente, pois não tenho mais o seu corpo. Vá ao meu representante, pessoa humana como você, e através dele tornarei visível o meu perdão. E não é isso tudo muito razoável? Alguns ainda duvidam do sigilo sacramental. Desafio você a provar na história da confissão uma queda do sigilo. Um padre que traísse diretamente o sigilo seria excomungado e só o Papa poderia absolvê-lo. A hagiografia Vida dos Santos dá inúmeros exemplos de mártires do sigilo. Se acontecesse, por exemplo, que um irmão meu fosse condenado a 20 anos de prisão por assassinato, depois de 5 anos, eu, como padre, ouvindo a confissão de uma pessoa, fico sabendo que o criminoso é essa pessoa e não meu irmão? Pois bem, se eu não conseguir que a pessoa vá desfazer o engano, eu não posso dizer nem fazer nada para libertar meu irmão e condenar o culpado.
Meu irmão ficará mais 15 anos na cadeia e eu, padre, sou obrigado ao sigilo mais rigoroso. Deu para entender sobre esse sigilo? Outros receiam confiar ao padre a enormidade do pecado. Fique tranquilo. Nada vai espantar o padre, acostumado a ouvir o diabo em matéria de pecado. Dizem, aliás, que as orelhas do padre são as duas latinhas de lixo mais sujas do mundo. É uma expressão muito boa, né? Pode ser, mas prefiro dizer que os ouvidos e os corações dos padres gravam tantas vezes as melancolias mais lindas de verdadeiras ressurreições para uma vida nova pela conversão. Não adianta, eu caio de novo. Essa é a expressão de muitos. Uai, cai. Levanta-se de novo. Uma confissão bem feita sempre é um remédio, é uma força, é um ato de humildade e de fé que, quando consciente por amor, ajuda a ir em frente e a evitar o rotineiro. Então eu falo assim de que na confissão é muito interessante de que o primeiro pressuposto para nos confessar é a procura, o desejo de irmos ao encontro do Padre. Se tem uma das coisas que eu vou cortando nas comunidades por onde eu passo, é esse agendamento de confissão. Eu vou agendar com o padre a confissão do meu filho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Você pode agendar com o padre um acompanhamento espiritual, uma direção espiritual, mas confissão não. Confissão você encontrou com o padre lá na igreja, você se confessa. Essa é a atitude. Você chegou lá e se prostrou para pedir perdão. Você não precisa agendar para a confissão. Evidentemente que nesse tempo de pandemia, nós temos as mais variadas questões, né? Eu já tive pessoas que foi se confessar porque estava com pandemia e com medo de morrer. Olha, pelo amor de Deus, né, gente? É preciso que a gente tenha uma consciência lógica, concreta, racional, né, para a gente estar diante da confissão. Eu não vou me confessar só porque eu estou com receio de morrer, né? Eu vou me confessar porque eu me sinto pecador. Então essa é a proposta e não há necessidade de agendamento para as confissões, né? Basta eu ir à igreja, procurar o sacerdote e me confessar. Então essa é a proposta, né? Que eu tenha sempre essa abertura para a confissão. E a confissão exige de mim uma mudança de vida, né? Mudança comigo, mudança com a família e mudança com a sociedade. Resgatar a graça do meu batismo. Nós vamos voltar outra vez nesse assunto e vamos partir para questões práticas com relação à confissão, a fim de ajudá-los. Muito obrigado a todos. Sheila, depois eu posto lá para vocês para a catequese. Essa nossa fala fica depois gravada no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Obrigado a todos. Vamos aí ficar com Sueli Façanha, Em Tuas Mãos. Sabes que eu te amo, conheces minha maldade, tu vês a realidade, o quanto eu te nego, 1000 vezes eu esperarei em ti. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces meu coração, percebes